Por que milhares de cristãos oram todos os dias, clamam, jejuam, fazem campanhas e vigílias, e mesmo assim continuam vivendo escassez, portas fechadas e silêncio do céu? Enquanto isso, outras pessoas declaram uma única frase bíblica, e em dias, às vezes horas, veem respostas que pareciam impossíveis. Florence Scovel Shinn descobriu esse segredo escondido nas entrelinhas da própria Bíblia. Um princípio que Jesus ensinou, mas que a religião institucional nunca te explicou de forma clara. E hoje, você vai descobrir também. Nos próximos 19 minutos, você vai entender o princípio divino que transforma uma simples palavra da Escritura em um decreto espiritual capaz de mover circunstâncias, abrir portas e mudar sua realidade, mesmo que você já tenha orado por anos sem resultado. Agora, respire fundo, porque o que vou te revelar não é superstição, não é técnica moderna e não é lei da atração no sentido que o mundo usa. É Bíblia pura. É Jesus ensinando como a fé cria resultado concreto. É a linguagem que o céu realmente responde. E para te mostrar isso, precisamos voltar a uma manhã específica na vida de Florence. Imagine Nova York, 1929, ruas lotadas, pessoas correndo, desesperadas por causa da quebra da bolsa. Homens chorando do lado de fora de bancos fechados. Famílias inteiras sem saber se teriam o que comer naquela noite. Mas em meio ao caos, uma mulher caminha pela Quinta Avenida segurando a Bíblia contra o peito. Seu rosto não tem desespero, tem certezas. Florence Scovel. Shinn havia acabado de fazer algo que mudaria sua vida e a vida de milhares de pessoas que a ouviram. Antes de sair de casa, ela abriu sua Bíblia, pousou a mão sobre uma promessa e, em vez de pedir a Deus, ela decretou exatamente o que a Bíblia dizia. Não implorou, não suplicou, não mendigou bênção. Ela falou com a convicção de alguém que sabe que as Escrituras são um contrato espiritual entre Deus e seus filhos. Enquanto multidões oravam com medo, Florence declarava com fé. Enquanto muitos suplicavam, ela acionava o princípio de Marcos 11:23. Aquele que disser e não duvidar, assim lhe será feito. E é aqui que sua história se encontra com a dela. Porque talvez você já tenha se ajoelhado por horas. Talvez já tenha repetido a mesma oração centenas de vezes. Talvez já tenha feito campanhas, jejuns, promessas. E mesmo assim, nada parece mudar. Não porque Deus não ouviu, mas porque ninguém nunca te ensinou a diferença entre pedir e declarar, entre oração de súplica e decreto de fé. Exatamente o que Jesus explicou, mas quase ninguém pratica. E aqui vai a melhor parte. Você não precisa jejuar 40 dias, acordar 4 da manhã, repetir frases 1000 vezes, fazer sacrifícios ou ter super fé. O que Florence descobriu, e que está escondido desde Gênesis até Apocalipse, é simples, direto, puro e totalmente bíblico. Uma única frase declarada com fé bíblica tem mais poder do que 1000 orações repetidas com medo. Mas antes de revelar essa frase e o princípio exato que ativa resultados no mundo espiritual, você precisa conhecer a mulher que ousou acreditar em Jesus exatamente como ele ensinou. Florence não nasceu em um lar perfeito, nem teve uma trajetória espiritual linear. Na verdade, o encontro dela com Deus não começou em vitória, mas em quebrantamento, exatamente como acontece com muitos de nós. Era inverno em 1910. O ateliê de Florence estava frio, silencioso e vazio. As telas encostadas na parede eram um lembrete cruel de que nada estava dando certo. Seu casamento havia acabado, trazendo não apenas dor emocional, mas também uma marca pesada para uma mulher cristã naquela época. As encomendas de arte tinham parado. Suas economias estavam desaparecendo. E, talvez pela primeira vez, ela se viu diante de uma pergunta profundamente espiritual. Deus, o que o Senhor quer de mim agora? Florence não estava revoltada. Ela estava cansada.
Um cansaço que só quem orou muito sem ver resposta entende. Ela se ajoelhou diante de uma tela em branco, símbolo perfeito do que sentia por dentro, e deixou uma lágrima cair sobre o piso de madeira. A oração dela não tinha teologia sofisticada, era apenas verdade. Se o Senhor é real, me mostra o caminho. Foi nesse momento que algo aconteceu. Não barulho, não visão, não anjo, mas um impulso suave, quase infantil. Abra a Bíblia. Ela obedeceu. Com as mãos trêmulas, abriu ao acaso. A página caiu em Lucas 1 e seus olhos pousaram em duas frases que mudariam tudo. Porque para Deus nada é impossível. Seja feito conforme a tua palavra. Florence já tinha lido esses versículos dezenas de vezes. Mas naquela noite, eles não pareciam apenas texto, pareciam vivos. Foi como se o Espírito Santo tivesse destacado 3 palavras em ouro. Tua palavra. Feito. Não seja feito conforme tua oração desesperada. Não seja feito conforme tua necessidade. Não seja feito conforme tua aflição. Seja feito conforme a tua palavra. Ali, no terraço gelado do seu coração, algo floresceu. Então, Deus não responde ao que eu sinto. Ele responde ao que eu declaro? Essa revelação fez Florence levantar-se com uma postura completamente diferente. Ela abriu novamente a Bíblia. Desta vez, em Salmo 23, colocou a mão sobre o texto e falou com autoridade. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. E se nada me faltará, eu recebo a provisão agora. Ela não pediu, ela não implorou. Ela decretou conforme a palavra, exatamente como Lucas 1 dizia. E Deus respondeu. Em menos de 48 horas, um colecionador que ela nunca tinha visto apareceu, interessado em comprar 3 quadros. Em 2 semanas, novas encomendas chegaram. Em 1 mês, Florence tinha mais dinheiro do que havia tido em 2 anos. Não era coincidência, era princípio espiritual. Florence entendeu o que está no DNA da Bíblia desde Gênesis. Deus não cria com sentimento. Deus cria com palavra. E disse Deus, haja luz. Gênesis 1:3. E houve luz. Não houve pedido, houve decreto. Jesus fez o mesmo. Lázaro, vem para fora. João 11:43. Tempestade, acalma-te. Marcos 4:39. E ambos obedeceram. Florence conectou os pontos. Se fomos feitos à imagem de Deus, Gênesis 1:27, então nossas palavras também carregam autoridade espiritual. Não porque somos poderosos, mas porque Ele delegou esse padrão. Provérbios 18:21 confirma: vida e morte estão no poder da língua. Marcos 11:23 sela o princípio: o que disser, assim será. A religião ensinou muitos cristãos a pedir, mas a Bíblia ensina os filhos a declarar. Mitos religiosos que te travam e o que a Bíblia realmente diz. Florence começou a confrontar crenças que pareciam piedosas, mas que não eram bíblicas. Mito 1. Deus quer que eu seja pobre para ser humilde. Verdade. A Bíblia diz o contrário. Desejo que prosperes em todas as coisas. 3 João 1:2. Humildade não é pobreza. Humildade é reconhecer que a provisão vem de Deus e compartilhar. Mito 2. Preciso sofrer para merecer bênção. Verdade. Jesus já sofreu por você. Cristo nos resgatou da maldição. Gálatas 3:13. Você não conquista bênção, você recebe por fé. Mito 3. Deus só ajuda quem cedo madruga. Verdade. Deus ajuda quem crê. E quem declara conforme sua palavra. Seja feito conforme a tua palavra. Lucas 1:38. E agora, antes de continuarmos, você vai fazer um ato simples, mas espiritual. Algo que Florence usava para selar decretos no mundo espiritual. Antes de continuar, faça o que Florence fazia com seus alunos. Escreva publicamente o decreto bíblico no qual sua fé está se firmando. Vá aos comentários e escreva agora, com fé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Salmo 23:1. Não escreva por costume. Escreva como quem sela um contrato no mundo espiritual. Eu espero. Pronto? Então vamos às histórias de pessoas que aplicaram esse princípio e viram Deus agir de forma sobrenatural. Agora que você já compreende o princípio bíblico central, o mesmo que Florence descobriu, é hora de ver como ele se manifesta na vida real. Porque a fé se fortalece quando vemos o que Deus faz na vida de pessoas comuns, que tinham problemas comuns, mas aplicaram um princípio não comum: declarar a palavra como decreto de fé. Aqui você vai ouvir 3 histórias verdadeiras, recontadas no modelo de Florence, com emoção, detalhes e base bíblica. História 1. A mãe solteira que decretou provisão em meio à escassez. Sara era mãe solteira de 2 crianças pequenas. Cristã dedicada, trabalhadora incansável, ela orava todos os dias e, mesmo assim, nunca conseguia chegar ao fim do mês. Em março de 1926, ela tinha apenas 3 $15 no bolso e o aluguel atrasado há 3 meses. O senhorio a avisou: se em 7 dias você não pagar, vai sair. Ela orou chorando durante várias madrugadas. Senhor, o que mais o Senhor quer que eu faça? Mas quanto mais ela pedia, maior parecia o silêncio. Até que uma irmã da igreja percebeu seu rosto abatido e colocou discretamente um papel em sua mão. Um endereço. Era o local de uma palestra de Florence naquela noite. Sara quase não foi. Não por falta de fé, mas por vergonha. Mas algo dentro dela disse: vai. A sala estava cheia. Florence abriu a Bíblia, leu Marcos 11:24. Crede que recebestes. E disse: vocês estão pedindo como mendigos, mas Deus quer que vocês declarem como filhos. Essa frase destravou algo em Sara. Ela chegou em casa, pegou as moedas, colocou na palma da mão e declarou com ousadia: Pai, por direito de filha, eu decreto: o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. FP 4:19. Ela não suplicou, ela decretou, e fez o que Florence ensinava. Agiu como quem já recebeu. Comprou flores com metade do dinheiro, não irresponsabilidade, mas fé simbólica. 3 dias depois, a vizinha a chamou. Minha patroa precisa de governanta. Lembrei de você. Salário: 5 vezes mais que o de diarista. Em 18 dias, ela pagou todo o aluguel atrasado. Em 30 dias, estava testemunhando na igreja. Deus sempre me ouviu. Eu é que orava errado. Florence explicava. Quando a palavra é decretada segundo a Escritura, o céu responde. História 2. O pai de família que parou de implorar e começou a decretar. Thomas, 42 anos, era líder de célula na igreja. Casado, 3 filhos, um homem íntegro. Depois de 15 anos na mesma empresa, foi demitido injustamente. Ele enviou 127 currículos, nenhuma resposta. Orava todos os dias às 5 iraques, jejuava 2 vezes por semana, participava de todos os cultos. Mas a porta continuava fechada. A vergonha o consumia. Como posso liderar pessoas se nem emprego eu tenho? Seu pastor lhe emprestou um livro, O Jogo da Vida. Ele leu numa noite. E uma frase de Florence o atingiu como um relâmpago. Você não ora para convencer Deus. Você ora para alinhar sua fé à promessa que já existe. Na manhã seguinte, ele fez algo diferente. Abriu a Bíblia em Apocalipse 3:8. Tenho posto diante de ti uma porta aberta, e declarou: Pai, eu não peço mais uma porta. Eu decreto que a porta que o Senhor abriu, ninguém fechará. Eu recebo meu trabalho perfeito agora. Ele disse uma vez, com fé absoluta, e descansou. 5 dias depois, o telefone tocou. Era seu antigo chefe, o mesmo que o demitira. A empresa estava em crise e perceberam que precisavam dele de volta, agora em um cargo maior, com 40% de aumento. Thomas chorou. Florence dizia: quando você declara, Deus usa até seus inimigos para te promover. História 3. A viúva que decretou perdão da dívida e herança impossível. Dona Ruth,
68 anos, viúva, intercessora fiel. Diagnóstico de câncer. Dívida hospitalar de $8.700. Aposentadoria de $420 por mês. Filhos sem condições de ajudar. Ela orava, mas sentia medo, não da morte, mas de deixar dívidas. Uma jovem da igreja mencionou Florence e Malaquias 3:10. Dona Ruth conhecia o versículo, mas nunca o havia decretado, então ela fez o impensável. Colocou a conta médica sobre a Bíblia aberta em Filipenses 4:19, colocou as mãos trêmulas em cima e declarou: Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Eu decreto perdão desta dívida e provisão sobrenatural em nome de Jesus. Depois agradeceu, como se já estivesse pago. Guardou o papel na gaveta. Está resolvido. 11 dias depois, uma carta. Um escritório de advocacia. Uma prima distante, que ela nem sabia que existia, morreu e deixou uma herança. Valor? $12.400, o suficiente para pagar a dívida e sobrar. Florence explicava: quando você declara segundo a palavra, ativa anjos, a resposta já está a caminho. Percebe o padrão divino? Nada disso é sorte. Não são pessoas especiais. São filhos de Deus ativando a mesma lei espiritual de Marcos 11:23, o mesmo padrão de Gênesis 1, o mesmo verbo criador de João 1. E agora? Você está pronto para a revelação mais importante deste vídeo. A frase bíblica que Florence usava para abrir portas, ativar bênçãos e mudar situações aparentemente impossíveis. Respire fundo antes de continuar. De verdade. Porque o que você está prestes a ouvir não é mais uma frase motivacional, nem uma técnica moderna, nem um truque psicológico. O que você vai receber agora é um princípio espiritual escondido nas Escrituras, preservado pelo próprio Jesus, redescoberto por Florence Scovel Shinn e ignorado pela maioria dos cristãos modernos. E digo isso com toda a reverência. Depois que você ouvir o que está neste bloco, você nunca mais orará do mesmo jeito. Florence fazia seus alunos prometerem algo antes de revelar esta chave. Use apenas para o bem, para a luz, para a vontade de Deus, para aquilo que está alinhado às Escrituras. Porque existe poder espiritual real por trás disso. Tiago 3:10 lembra: da mesma boca procedem bênção e maldição. Não é metáfora, é lei espiritual, é mecanismo divino, é o funcionamento invisível do reino. Por isso, antes da revelação, prepare seu coração como alguém que vai receber algo sagrado. Não uma dica, mas uma chave. E se você está em um ambiente barulhento, pause este vídeo agora. Vá para um lugar quieto. Feche a porta. Jesus ordenou isso. Entra no teu quarto e ora. Mateus 6:6. Porque o que você vai ouvir agora exige atenção espiritual. Aqui está o que Florence descobriu nas Escrituras. O decreto que ela mesma usava. O decreto que Sara, Thomas e Dona Ruth aplicaram. O decreto que gera testemunhos há mais de 100 anos. A frase bíblica mais mal compreendida da Bíblia. Pronto? Escute com seu espírito. Seja feito conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Você talvez tenha lido isso a vida inteira, mas não entendeu, porque a religião ensinou errado. Esse versículo não significa que Deus faça conforme Ele quiser, significa Deus fará conforme aquilo que você declara. E é exatamente isso que o próprio anjo explicou a Maria. Agora, deixe-me repetir. Desta vez, receba como decreto: seja feito conforme a tua palavra. O céu responde não ao seu desespero, nem às suas lágrimas, nem às suas repetições, mas à sua palavra declarada pela fé. Porque fé não é sentimento. Fé é posição espiritual. E posição espiritual é expressa em palavras. Maria engravidou da promessa porque decretou. Florence prosperou porque decretou. E você vai aprender a decretar agora. Vamos separar o decreto em 3 camadas espirituais, como Florence ensinava. 1. Seja feito.
Isso é linguagem de criação, não de súplica. Gênesis 1:3. Haja luz, e houve luz. Jesus, seja limpo. Mateus 8:3. Seja curado. Marcos 5:34. Seja aberto. Marcos 7:34. O céu não responde ao por favor. Responde ao haja, ao seja, ao eu declaro. 2. Conforme a tua. Tu se refere a quem declara. Não ao anjo, não a Deus, ao Filho. É a mesma estrutura de Marcos 11:23. Terá o que diz. Ou seja, o que sai da sua boca molda o que entra na sua vida. 3. Palavra. Não sentimento, não emoção, não intenção. Palavra. Som que se alinha ao que Deus já prometeu. Provérbios 18:21. A vida e a morte estão no poder da língua. Quando você declara o que a Bíblia declara, você se coloca na frequência espiritual do reino. Florência adaptou Lucas 1:38 para a prática diária assim: Pai, seja feito conforme a minha palavra fundada na tua palavra. Esse decreto combina. Lucas 1:38. Poder da palavra declarada. Marcos 11:23. Autoridade do que o Filho diz. Mateus 7:7. Expectativa certa. João 15:7. Alinhamento com Cristo. Provérbios 18:21. Poder da língua. Isaías 55:11. Palavra que não volta vazia. É o decreto perfeito. Florence sempre ensinava a prática com ordem. Quando? Logo ao acordar. Salmo 5:3. De manhã apresento a ti minha oração. Onde? Diante do espelho ou no quarto fechado. Mateus 6:6. Fecha a porta. Postura. Em pé. Mão no coração ou mãos levantadas. 1 Timóteo 2:8. Levantando mãos santas. Passos. 1. Respire 3 vezes devagar. 2. Olhe nos seus próprios olhos. 3. Diga o decreto uma única vez. Pai, seja feito conforme a minha palavra, porque minha palavra está alinhada com a tua palavra. 4. Silencie. 5. Agradeça. Obrigado, Pai. Está feito. 6. Saia do quarto agindo como quem já recebeu. Florence dizia: uma única palavra cheia de fé vale mais que 1000 repetidas com medo. Nunca use este decreto para manipular pessoas. Nunca decrete nada contrário ao caráter de Jesus. Nunca decrete com egoísmo. Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Use este poder apenas para aquilo que está alinhado com Deus, com a justiça, com a paz e com o amor. E você sentiu o Espírito Santo tocar o seu coração enquanto lia este decreto. Se algo dentro de você acendeu, se você sentiu aquela certeza silenciosa, não ignore. Isso é confirmação. Romanos 8:16. O Espírito testifica com o nosso espírito. Você está aprendendo a linguagem do céu. Se este decreto falou com você, se o Espírito Santo confirmou algo dentro do seu peito, se você percebeu que este vídeo não é apenas conteúdo, mas um portal espiritual, curta este vídeo agora. É sua forma pública de declarar: eu recebo. Compartilhe com alguém que precisa deste princípio. Quando você compartilha a palavra, sua própria fé se multiplica. Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á. Agora que você já compreendeu o decreto, já ouviu os testemunhos e sentiu a unção por trás dessa revelação, precisamos fazer algo essencial: alinhar mente e espírito. Porque quando você entende espiritualmente e racionalmente, sua fé não oscila. Ela se torna inabalável. Este bloco existe para isso. Para te mostrar que o que Florence ensinava não é superstição, não é magia, não é misticismo barato. É Bíblia, mais lei espiritual universal, mais comprovação científica moderna. Prepare-se. Isso vai encaixar várias peças ao mesmo tempo. Florence descobriu uma verdade que está em toda a Escritura. Deus não responde às palavras. Deus responde à frequência por trás das palavras. Sim, a frase que você diz é o som, mas o que o céu responde é a fé. Hebreus 11:1 descreve fé como certeza, convicção. Isso é frequência,
posição interna. Por isso Jesus diz: se disser e não duvidar, assim será. Marcos 11:23. A chave não é o que você fala, é o estado espiritual que acompanha o que você fala. E aqui está o ponto. O universo físico responde à palavra porque Deus estruturou tudo através da palavra. Hebreus 11:3. O visível veio a existir do invisível. Isaías 55:11. A palavra não volta vazia. Gênesis 1. Disse Deus e houve. Tudo isso mostra um padrão espiritual. 1. Palavra 2. Fé. 3. Manifestação. Quando você declara, seja feito conforme a minha palavra fundada na tua palavra, você está se alinhando com a própria forma como Deus cria as coisas. Florence chamava isso de o verbo criador, a linguagem do céu. E ela está certa. A Bíblia inteira prova isso. A ciência atual está, aos poucos, confirmando o que a Bíblia diz há milênios. A neurociência, renovação da mente, pesquisadores como o Dr. Joe Dispenza e Dr. Caroline Leaf, cristã, mostraram declarações, paz, emoção, paz, repetição, novos circuitos no cérebro. Romanos 12:2 já ensinava: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O cérebro não distingue entre realidade física e realidade declarada com convicção. Por isso Jesus disse: crede que recebestes. Marcos 11:24. Receber antes de ver, sentir antes de tocar, declarar antes de possuir. A física quântica, o observador cria forma. O experimento da dupla fenda provou: a expectativa do observador muda o comportamento da matéria. A Bíblia já dizia isso. Assim como você crê, assim lhe será feito. Mateus 9:29. A fé é o observador espiritual. Ela molda a realidade. Hebreus 11:3. Tudo foi formado pela palavra. A ciência chama de colapso da função de onda. A Bíblia chama de fé na palavra. A epigenética, pensamentos mudam células. Dr. Bruce Lipton provou: pensamentos negativos enfraquecem o corpo. Pensamentos de fé fortalecem o sistema imunológico. Provérbios 17:22. Coração alegre é bom remédio. Pessoas que vivem em modo fé literalmente transformam o corpo. Florence dizia: sua mente subconsciente é o solo. Suas palavras são sementes. Sua fé é a água. E agora, a ciência confirma exatamente isso. Aqui está a parte que liberta muita gente. A maioria dos cristãos ora como mendigos espirituais, pessoas incertas, vítimas da vida, alguém sem identidade. Mas a Bíblia não te coloca nessa posição. Veja a diferença. Oração comum. Linguagem. Por favor, Deus, se o Senhor quiser, um dia, quem sabe. Estado emocional. Medo, desespero, falta. Base espiritual. Tiago 1:6. Quem duvida, não receberá. Decreto de fé. Linguagem. Pai, está escrito: eu decreto conforme tua palavra. Seja feito. Estado emocional. Certeza, confiança, gratidão. Base espiritual. Marcos 11:23-24. Terá o que disser. O decreto de fé funciona porque ele se fundamenta na palavra. Ele se alinha ao método de Deus. Ele não nasce da necessidade, mas da identidade. Você não fala como mendigo. Fala como filho. Gálatas 4:7 diz: já não és escravo, mas filho. E se é filho, herdeiro. Florence ensinava: filhos herdam, mendigos imploram. Orar é pedir, declarar é receber. Não se culpe. Até Abraão duvidou. A dúvida não impede o milagre. Persistir na dúvida é que impede. Quando ela vier, faça assim. Observe, mas não alimente. Ah, minha mente humana tentando duvidar de novo. Não repita o decreto por medo. Repetição em medo. Anula o original. Lembre da sua decisão. Eu já decretei. Está selado. Use gratidão antecipada. Obrigado, Pai. Já está feito. Gratidão é a vibração perfeita da fé. Agora que sua mente entendeu e seu espírito reconheceu a verdade,
Estamos prontos para o que talvez seja o momento mais emocionante de todo o vídeo. A visualização profética final. Aquilo que Florence fazia para que o coração acreditasse antes dos olhos verem. Feche os olhos comigo por alguns instantes. Não é técnica. Não é dramatização. É apenas você, Deus, e a versão futura de si mesmo esperando para ser vista. Respire fundo. Mais uma vez. Agora. Imagine-se daqui a 90 dias. É manhã. Os primeiros raios de sol entram pela janela, mas você acorda antes da luz tocar o quarto. Você abre os olhos lentamente e algo dentro do seu espírito está diferente. Profundamente diferente. Não é mais aquela ansiedade que te visitava antes mesmo de você colocar os pés no chão. Não é mais o medo de olhar para o celular com receio de más notícias. Não é mais o cansaço de lutar sozinho. O que você sente agora é paz. Uma paz sólida, profunda, silenciosa. A paz de Filipenses 4:7, aquela que excede todo entendimento. Você se levanta, pega seu celular e, pela primeira vez em muito tempo, você não sente medo de abrir o aplicativo do banco. Você olha e seu peito se enche de gratidão. Não porque você virou milionário, mas porque a escassez perdeu poder sobre você. Você não tem mais medo do amanhã. Não tem mais vergonha do passado. Não carrega mais aquela sensação de abandono espiritual. Seu coração está alinhado. Sua fé está firme. Sua mente está renovada. Você vai até a cozinha preparar o café e percebe algo simples, mas profundo. Você não pensa mais: será que posso comprar isso amanhã? Agora você pensa: Deus tem cuidado de mim todos os dias. E enquanto bebe o café, você olha ao redor e nota outro detalhe. O peso sumiu. Aquela opressão que você carregava no peito, que ninguém via, mas que te consumia, desapareceu. Você respira fundo e, pela primeira vez em muito tempo, você sente que está vivendo como filho, não como sobrevivente. Então, você se olha no espelho e não vê alguém quebrado, não vê alguém tentando, não vê alguém invisível. Você vê alguém que lembrou quem é, filho do Deus Altíssimo. 1 João 3:1. Herdeiro da promessa. Romanos 8:17. Guardado, amado, direcionado. Alguém que não apenas ora, mas alguém que declara, como Jesus ensinou. Você sorri e um murmúrio de gratidão escapa dos seus lábios. Obrigado, Pai, está feito. Esse futuro não é imaginação, não é fantasia. É uma linha do tempo espiritual que já existe, porque Jeremias 29:11 afirma que Deus tem planos de paz, não de mal. Você só está enxergando, pela primeira vez, o que Deus sempre planejou. Você chegou até aqui. E isso não é pouca coisa. Milhares clicaram neste vídeo e foram embora. Mas você ficou. Você ouviu, sentiu, reconheceu. Não foi o algoritmo. Não foi acaso. Foi Deus. Atos 17:27 diz que Deus nos guia para buscá-lo, ainda que tateando. E hoje você encontrou algo que seu espírito procurava há anos. Talvez você carregue dores que ninguém conhece. Talvez você tenha lutado em silêncio. Talvez suas noites tenham sido mais pesadas do que suas manhãs. Mas aqui está a verdade. Deus viu cada lágrima. Salmo 56:8. Cada pedido, cada súplica sufocada, cada momento em que você pensou em desistir, e tudo, absolutamente tudo, te preparou para este momento. Este vídeo não te achou por acaso. Você foi conduzido até aqui. Agora lembre disso. Você não precisa de mim. Não precisa de Florence. Não precisa de um título religioso para exercer autoridade. Porque a Bíblia diz: a unção que vocês receberam de Deus permanece em vocês. 1 João 2:27. Você já tem tudo. Sempre teve. Só tinha esquecido. O reino de Deus está dentro de você. Lucas 17:21. Você não é mendigo espiritual. É sacerdote real. 1 Pedro 2:9. Você não é escravo do passado. É herdeiro da promessa. Gálatas 3:29. A única chave que faltava era aprender a linguagem do céu.
E agora você sabe. Florence mostrou a porta. A palavra te deu a chave, mas quem atravessa é você. E quando atravessar, algo poderoso vai acontecer. Sua vitória vai gerar ondas espirituais que tocarão seus filhos, sua casa, sua geração inteira. Porque quando um filho de Deus desperta, toda a família sente a luz. Este é um momento decisivo. Você pode assistir, se emocionar e voltar à vida de antes. Ou pode dizer: hoje é o dia em que tudo muda. Josué 24:15. Escolhei hoje. Se você escolher o caminho da fé, do decreto, da palavra, não só sua vida muda, mas você se torna um ponto de luz para outros que ainda estão na escuridão. Florence dizia: quando um desperta, muitos despertam. Lembre-se, amanhã de manhã, antes de qualquer coisa, faça isso. Olhe nos seus próprios olhos e declare: Pai, seja feito conforme a minha palavra, porque minha palavra está fundada na tua palavra. Uma vez, com fé absoluta. E então, viva como quem já recebeu. O que Deus decretou sobre você está selado. Efésios 1:3 declara que Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Você não é mais quem apertou o play, sua fé foi ativada. Agora vá e receba o que já é seu. Em nome de Jesus. Amém.